Galera, boa tarde, beleza? Ontem eu reparei que ficou faltando o vídeo do final do processo de restauração do gabinete do Thunderson SL e da restauração da fonte, na verdade, a confecção de uma nova placa de capacitores e resistores da fonte do Thunderson. Esse aparelho tinha dois problemas. Um era o chassi todo comprometido, essa parte de baixo e essa lateral até metade, tá? E na parte de trás o problema vinha também praticamente até aqui, tá? Realmente o aparelho deve ter ficado muito tempo encostado numa parede úmida, então esse lado de baixo, essa metade de baixo do gabinete, essa lateral foram bem comprometidos mesmo, a ponto de estufar, inclusive ficou travado. Isso aqui, quando foi ser desmontado, essa parte aqui estava vindo aqui em cima, travando isso aqui, cresceu com o aglomerado. Quando ele absorve umidade, ele apenas estufa, tá? Então essa lateral aqui estava vindo aqui fora, estava com quase 4 milímetros de inchaço para dentro, 4 para fora e 4 para dentro. Então o problema foi quando eu fui soltar essa curvinha aqui, estava solto daqui para baixo, muito legal. Mas quando chegou nessa altura aqui, se eu forçar essa barra, eu ia danificar esse curvinho. E se aplicava nessa divisória da própria emenda. Para soltar um pedaço pequeno daqui para cá, para poder refazer a emenda, faltou pouco para não rasgar o curvinho. Eu queria manter esse aparelho o mais próximo do original possível, inclusive em estética. Eu não mexi nada a nível de componente do pré, não troquei nada a nível necessário para ele voltar a funcionar. Eu não mexi em nenhum valor de componente de pré, para alteração nem nada. O timbre dele e o som dele e a potência dele são os originais. As mudanças feitas foram por quesito de durabilidade, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então eu tive que soltar a napa até aqui, né? O estofado era daqui para baixo, refazer esse pedaço, lixar com taco, por fora e por dentro. Por dentro ele é pintadinho, né? E tá aí o gabinete consertado. Porque é aquele problema, você tem de consertar com o que você tem em mãos. E eu não encontrei nada próximo. Vê que tem um inchado aqui, debaixo dos parafusos também tem, mas é o acabamento original. Esses aparelhos, para mim, se possível, preserve o máximo possível de originalidade. Quando você não tem, você faz com o que você tem na mão, tá? Então o resultado final está muito legal, tá? O antigo dono começou o processo que ele me falou, inclusive ele cortou uma tampa nova, aproveitou a tela antiga, foi legal, tá? Mas essas quinas todas aqui, isso aqui, não existia nessa parte de baixo. Realmente deve ter ficado muito tempo o aparelho abandonado num quarto muito úmido, ou o chão muito úmido, e comprometeu essa parte de baixo toda, né? Metade desse lado do assoalho, do fundo do aparelho e a lateral. Então foi feita a restauração, né, aproveitando. O certo seria cortar aqui e trocar essa lateral e trocar o fundo, mas é o problema de você arrancar o curvinho, essa metade para cá, e você danificar o curvinho, essa napa aqui, cada um dá o nome que quiser, e você ser obrigado a botar um acabamento que não está danificado e você tirou a originalidade. Então foi feito isso e manteve a estética do aparelho a original, tá? Totalmente resistente, totalmente o acabamento igual do original. Vocês podem olhar, ó, o negócio a iluminação que às vezes não colabora, mas está tudo direitinho. Ó. Isso aqui, gente, essa madeira cresceu 4 milímetros para baixo e literalmente travou essa tampa traseira, para vocês terem ideia. Então foi feita a restauração aproveitando, né? Um trabalho, tem as fotos lá de como foi feita e está aí a estética final dele. E a nível eletrônico foi feita uma nova fonte, na verdade não a fonte, a placa de filtragem, né? Porque esse aparelho tem uma placa pequena onde você tem retificação de alta tensão, a retificação da linha de "-B", né? E você tem aparafusado no gabinete, no chassi do aparelho, os capacitores, e os resistores são soldados entre os capacitores e soldados à terra, os que são soldados à terra, tem que ser soldados. Só que o problema desse aparelho era justamente um escape altíssimo dos capacitores, que faziam com que esse resistor principal, um dos primeiros da fonte 470R, que é o 470 ohms, aquecesse a ponto de literalmente você ter que desligar o aparelho. Ele começava a aquecer e fazer exalar aquele cheiro de aquecimento.
Então ali deu para sentir que era o crônico problema dos aparelhos Giannini, de comprometimento dos capacitores de fonte. A gente usa um termo técnico dizendo que eles entram em escape, então os capacitores passam a se comportar como um resistor, consumindo a voltagem da fonte e sempre queimando esses resistores. Normalmente era sempre esse primeiro resistor que ia para o saco. Agora o problema é quando você pega um amplificador de 4 válvulas da Giannini, como um tremendão, um Duovox 100B da vida, né? Que não tem um resistor de 470R. Quando ele tem o chamado transformador Schucker, né? Aí ou você vai queimar o Schucker ou você vai queimar o transformador da fonte, né? Então é um probleminha que eu digo sempre que o aparelho de valvulado necessita de uma manutenção periódica, preventiva. Quando começa o amplificador a gerar aquele ruído, que normalmente já denota que o capacitor está perdendo a capacidade de filtragem, é hora de correr para alguém de confiança e mandar rever a fonte, galera, para não ter problemas piores. Esse que deve ter roncado muito, feito muito ruído de filtragem deficiente antes de entrar nesse estágio de falência dos capacitores. Gente, com um capacitor, eu cheguei a medir, né? E quando eu colocava ponto de prova na linha de mais B, que tinha que ter mais de 400 volts pelo menos, ou beirando 400, estava dando praticamente 0 volt. Eu desligava o fio que vinha da placa retificadora, né? Os capacitores, a voltagem é lá no parâmetro certo, quer dizer, os capacitores em curto. Então eu optei em trocá-los e optei em trocá-los por versões de capacitores mais novos. Eu chamo de capacitores mais eficientes, porque eles são do mesmo valor em microfarads, tá? Só que com a voltagem final de trabalho muito maior. E fisicamente eles são menores, tá? Aos saudosistas vão falar, poxa, mas não é o capacitor parafusado no chassi. Beleza, eu respeito quem quer manter até nesse quesito originalidade. Mas eu, nesse ponto, eu trabalho pela praticidade, porque são componentes que vão ficar dentro do circuito, tá? E o importante é você ter uma fonte que te permita ter condições do aparelho não ter problema. Então hoje você pode montar uma fonte com capacitores do mesmo valor em microfarad, com uma voltagem de trabalho muito mais alta, tá? Que vão te permitir uma tranquilidade, uma durabilidade muito maior da fonte. E idem se aplica os resistores. Você hoje tem resistores a nível de tamanho físico muito menores, tá? E com um valor de dissipação térmica muito maior que os antigos. Se você hoje pega um resistor de 5 watts de dissipação térmica, ele é infinitamente menor que um de 5 watts da década de 80. Tá? São resistores muito mais eficientes a nível de dissipação térmica e muito menores a nível de tamanho, que vão te proporcionar também. Você pode hoje tranquilamente botar um resistor de 10 watts, um exemplo, onde você botar um de 5 watts talvez, tranquilamente, sem problema. Então você aumenta a dissipação do resistor, você vai ter uma fonte mais estabilizada, tá? E sem problemas, porque tem resistor que quando você aquece o resistor, ele, enquanto aquecido, ele altera o valor dele. Ele aumenta ou diminui o valor em ohms dele, tá? E tem resistores que quando são aquecidos, eles alteram permanentemente o valor em ohms dele. Gente, o resistor alterou o valor dele, ele vai alterar toda a polarização do circuito. Válvula de saída, válvula do pré, e literalmente vai fazer um pandemônio no teu aparelho. Então hoje você pode montar uma fonte com resistores menores, fisicamente falando, mas com a dissipação térmica maior, e usar capacitores com o mesmo valor em microfarads, mas com voltagem muito maior. Tem que montar uma fontezinha, essa placa de estabilização com capacitores de resistores numa placa externa, como eu montei, usei até uma placa perfurada, se fixa dentro do aparelho e vai embora. Aqui nesse caso você pode ver, ó, os capacitores originais estão montados lá dentro, tudo a nível estético. Eles não estão funcionando, é a placa que eu montei, tá? Você hoje pode montar uma fonte muito mais confiável, montar no teu aparelho e ser feliz. E a outra alteração que eu fiz foi modificar as 6 LCs de posição. Essa válvula originalmente vinha aqui, e essa originalmente vinha aqui. Então você tinha uma deficiência de dissipação dessa válvula. Pode parecer besteira. No Vox que eu reformei, eu abri essa janela bem ampla para ventilar as 4 6L6. Tá? A galera pode fazer um teste. Deixa o aparelho desse ligado durante 2 horas.
precisa nem tocar, só ligou ele na tomada. Desliga, tira a tampa traseira, encosta a mão no transformador de linha. Transformador de força. Vocês vão entender o que eu estou dizendo, o grau de aquecimento que gera. Ou encosta a mão aqui no chassi do aparelho, na parte de baixo aqui. Vocês vão entender o que eu estou falando. Gente, refrigeração em valvulada é muito importante. Eu lembro de muitos transformadores de linha na década de 80 que queimavam, porque os amplificadores eram menores, as janelas menores. Então aqueciam mais. Tá? Esse SL aqui é muito legal, as janelas de refrigeração dele. Mas se você pegar os Thunderson, os terminadores de primeira e segunda versão, eles têm gabinetes menores de ventilação menor, tá bom? Então isso aí é para promover uma ventilação mais ampla, consequentemente um aquecimento menor e dar uma sobrevida a todo o circuito. Beleza, galera? Um abração. Tá aí, eu tinha ficado de fazer o vídeo, mas no processo do Thunderson, do Dualvox, eu acabei esquecendo desse vídeo do Thunderson. Galera, um abração a todos, uma boa tarde.